Se você investiu no Tesouro IPCA+, pode ser que neste momento você esteja vendo uma rentabilidade negativa na variação desse seu título. E o que eu preciso te dizer é que a partir do momento que você investe em um título público Tesouro pré-fixado ou Tesouro IPCA+, pode sim acontecer de você ver o seu título ficando negativo. A grande questão aqui que eu quero te falar é como você vai ganhar dinheiro investindo no Tesouro IPCA+, e também quais são os melhores momentos para investir nesse. Se você chegou agora aqui no meu canal e ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada, e aqui nesse canal eu falo sobre economia, finanças e investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever por aqui. Só para recapitular, né, quando nós investimos em um título público federal, nós estamos emprestando dinheiro para o governo. Sempre quando a gente investe em algum título de renda fixa, é essa a dinâmica, né? O investidor ele se torna credor. Da mesma forma que se a gente investe na poupança, se a gente investe em um CDB, se nós investimos em uma debênture, nós estamos emprestando dinheiro para uma outra instituição ou empresa. No caso dos títulos públicos federais, estamos emprestando dinheiro para o governo. E ali dentro do site do Tesouro Direto, que é esse sistema onde a gente consegue fazer a compra e venda dos títulos públicos, a gente vai ter acesso a todos os títulos públicos que o Tesouro Nacional disponibiliza para que a gente possa investir, e a gente também consegue saber o custo de investir em cada um desses títulos e quanto de rentabilidade que o Tesouro Nacional está pagando. E aí o tema desse vídeo aqui é nós falarmos especificamente sobre um título público que é o Tesouro IPCA+. Ele é negociado ali no site do Tesouro Direto em duas modalidades. Aquela modalidade onde não existe o pagamento de juros semestrais, então é apenas Tesouro IPCA+, com uma data específica de vencimento, e nós temos o Tesouro IPCA+, com pagamento de juros semestrais. E o que é esse pagamento de juros semestrais? É a cada 6 meses você receber a rentabilidade daquele investimento direto na sua conta. Então, em vez dele ficar rentabilizando ali dentro do próprio investimento, ele paga na sua conta sem você precisar fazer o resgate. Então, de cara, eu já vou te informar que fazer, né, um investimento num Tesouro IPCA+, que paga juros semestrais, só é vantajoso se você já estiver no momento da sua vida que é interessante você receber uma renda passiva vindo dos seus investimentos. Caso contrário, não é interessante. Se você estiver ainda na fase de acumular patrimônio, aumentar o seu patrimônio financeiro, o ideal é que você invista no título público IPCA+, que não pague juros semestrais, porque daí, nesse caso, todos os juros recebidos, né, sobre o valor investido, eles vão vir ainda dentro ali daquele seu investimento. Não vai ocorrer o resgate. Então, para formar a bola de neve dos juros sobre juros, é muito melhor naquele investimento que não te paga os juros semestrais. Abrindo a tela aqui do Tesouro Direto para vocês, a gente consegue clicar aqui em títulos, preços e taxas, e a gente vai ter uma listagem aqui de todos os títulos públicos oferecidos aqui dentro do Tesouro Direto e quanto que são as taxas aqui que estão sendo oferecidas para cada título. Então vamos vir aqui, ó, no Tesouro IPCA+, a gente tem com vencimento 9,35,45, e nós temos 3 opções aqui com vencimento em 32, 40 e 55 que pagam juros semestrais. Já expliquei sobre a diferença dos que pagam e os que não pagam juros semestrais. E o que a gente precisa perceber? Se eu quiser investir, por exemplo, no Tesouro IPCA+ 2029, a rentabilidade que esse título vai me pagar é o IPCA mais 5,54% ao ano. E para eu investir em um título inteiro do Tesouro IPCA+ 2029, eu preciso aqui, ó, o preço unitário ter um valor de R$ 3.074,97. Mas, Luana, eu só posso investir nesse título público se eu tiver R$ 3.074? Não. A gente consegue fazer investimentos fracionados aqui dentro do Tesouro Direto. Então, o mínimo que eu precisaria ter para investir nesse Tesouro IPCA+ 2029 seria R$ 30,74. Então, eu posso investir em uma fração desse título público. E o que a gente precisa entender? Que ao investir em um título público IPCA+, na verdade, a gente vai ter um investimento que vai nos pagar a variação do IPCA, que é a taxa de inflação oficial aqui no Brasil, mais uma taxa pré-definida. Que ali no nosso exemplo, né, da tela do Tesouro Direto, seria 5 e 5 e pouco. Normalmente, quanto maior a taxa pré-fixada, melhor. Só que eu preciso observar também quais fatores: a data de vencimento desse meu título e as projeções econômicas. Isso porque de nada adianta eu investir, por exemplo, em um título público no mercado secundário
esteja pagando IPCA mais 10%, por exemplo, e o vencimento seja para daqui 2 meses, sendo que a gente tem uma perspectiva de deflação, ou seja, um IPCA vindo negativo. Então, por isso que nem sempre só essa taxa pré-fixada mais alta é sinal de ser um bom investimento. Eu diria que para investir em um título IPCA+, teriam 3 situações que fazem sentido a gente investir em um IPCA+, né? Então, a primeira situação seria naquele momento que a gente quer investir em um IPCA+, visando um prazo mais longo. É muito utilizado esse tipo aqui de investimento para aposentadoria, então seria sim uma opção, mas o que é importante eu lembrar, que aí o meu vencimento ele vai ser mais longo, e quanto mais longo o meu vencimento do meu título, maior tende a ser a volatilidade por conta da marcação a mercado. Então isso precisa estar bem claro. E aí eu ficando com esse título até o vencimento, né, por que que é interessante eu investir para esse prazo mais longo, pensando de repente numa aposentadoria ou em um objetivo mais específico? É porque investindo nesse título eu tenho a garantia que esse investimento vai ter uma rentabilidade superior à inflação, ou seja, eu não vou perder poder de compra com o passar dos anos tendo meu dinheiro investido nesse investimento. O segundo cenário poderia ser para um objetivo de médio prazo, então a gente pega ali um vencimento não tão longo quanto 2045, podemos pegar, por exemplo, um vencimento para 2029, então seria 6 anos do ano que eu estou gravando esse vídeo, que é 2023, e aí a gente teria menos volatilidade do que o Tesouro IPCA+ 2045. A gente também garante, né, pelo menos a rentabilidade superior à inflação nesse investimento. E aí o terceiro cenário para investir nesse tipo de título seria buscando ganhar com a marcação a mercado, que é receber mais do que a rentabilidade oferecida ali no momento do investimento por conta da variação da expectativa de juros futuros. Nesse caso, quanto mais longo for o meu vencimento, mais a variação da expectativa de juros futuros vai interferir no preço desse meu título. Então, por exemplo, nesse caso, eu escolheria o Tesouro IPCA+ 2045 com a maior taxa possível, então vamos supor que seja um IPCA mais 5,65 ou 6, ou quanto maior, melhor, num momento onde a gente tem uma expectativa de queda na taxa de juros. E aí eu vou simular isso daqui para vocês, porque dentro do site do Tesouro Direto a gente consegue fazer essa simulação. Então nós vamos clicar aqui em Títulos, Calculadora, e aqui nessa calculadora a gente consegue fazer a simulação. Então a gente vai escolher o título Tesouro IPCA+ 2045 sem juros semestrais. Coloquei aqui que a data do investimento vai ser no dia 11/10/2023 e ele já busca aqui a data de vencimento do título. Coloquei que o valor investido vai ser R$10.000. Coloquei a taxa de rentabilidade do investimento. E isso daqui eu pego naquela tela de preços e taxas do Tesouro Direto. Então, hoje o Tesouro IPCA+ 2045 está pagando IPCA mais 5,89. Então, é isso que eu coloco aqui. A taxa de administração do banco corretora é de 0% e eu coloquei aqui a taxa de inflação para o período. Então, eu coloquei aqui que a projeção, né, a meta do IPCA no Brasil para 2024 é 3,50. Então, eu coloquei aqui que essa seria a inflação no período. Aqui em simulação avançada, eu vou preencher mais algumas informações. Então, eu vou colocar que eu quero resgatar esse título não em 2045, mas eu quero resgatar esse título no ano que vem, daqui exatamente um ano, em outubro de 2024. E se a gente tem uma expectativa que a taxa de juros vai cair, quando a taxa de juros cai, ou a expectativa da taxa de juros, a taxa de rentabilidade dos títulos públicos também cai. Então, o Tesouro IPCA+ 2045 não vai continuar pagando IPCA mais 5,89, vai pagar menos. Então, eu coloquei aqui que a taxa de rentabilidade do título no momento do resgate antecipado vai ser 5%. Isso significa que eu acredito que em outubro do ano que vem, em 2024, o Tesouro IPCA+ 2045 estará pagando IPCA mais 5%. Nesse caso, o que vai acontecer no momento do resgate do meu título? Então aqui a gente tem o resultado dessa nossa simulação. A gente teria aqui os dias corridos entre a data do investimento e a data do resgate, 368 dias corridos, que nos daria 254 dias úteis. O valor investido teria sido R$10.000 e a rentabilidade bruta no período 30%. E aí nós teríamos aqui então um valor bruto no momento do resgate de 13.040,69.
Mas a gente não pode esquecer que a gente tem ali a taxa da B3, né, para títulos públicos, que teria custado R$ 23 no período, e a gente também tem o imposto de renda sobre a rentabilidade, que para o prazo que a gente ficou com o valor investido, seria de 17,5%. O imposto de renda cobrado na fonte seria R$ 532, então o valor líquido do meu resgate seria de R$ 12.485. Isso nos traria uma rentabilidade líquida após as taxas e o imposto de renda de 24,64%. Isso significa que em um momento onde a taxa de juros tem uma perspectiva de queda e estará caindo, mesmo assim, e a gente resgatando antes do prazo, a gente conseguiria ter em um ano uma rentabilidade de mais do que o dobro do que a taxa de juros praticada no período. Para mim, essa é a melhor forma de ganhar mais dinheiro do que o oferecido ali, né, nos títulos públicos, se beneficiando da marcação a mercado. Nós estamos em um cenário muito interessante para isso, porque as taxas estão mais altas do que normalmente são praticadas e negociadas. Lembrando que se de repente acontecer da expectativa da taxa de juros aumentar no período, a taxa oferecida ali dentro do Tesouro Direto ela vai aumentar e nesse momento você vai ver o seu valor investido ficando negativo. Mas se você não resgatar nesse período, você não está assumindo nenhuma perda. E ainda assim você tem a possibilidade de ficar com esse investimento até eventualmente a data do vencimento. Claro que 2045 é muito longe, né? Então, para ficar até 2045 com esse título, ou você realmente não pretende usar esse recurso, ou você quer se beneficiar da marcação a mercado. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta bem franca. Eu gosto de trazer bastante conteúdos aqui pro meu canal, mas recentemente eu recebi esse comentário aqui num vídeo que eu fiz e que realmente eu acredito que foi um dos vídeos que teve mais visualização até agora no meu canal. E nesse comentário, o Gleison, ele disse, né, fala muito e entrega pouco. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo para mim se isso é uma percepção geral, se vocês acreditam realmente que eu entrego pouco nos conteúdos aqui que eu trago nos meus vídeos. Porque se isso de fato for uma percepção geral, eu preciso mudar o conteúdo que eu trago aqui. Mas se você discorda do Gleison, escreve aqui embaixo para eu saber e aí assim eu sigo entregando o conteúdo que eu já entrego por aqui. Se esse vídeo foi bom e foi útil para você, deixa o seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. E aproveita também para me seguir nas minhas outras redes sociais.